Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, ele tem sido, desde que você tenha deixado seus comentários, deixado seu like, compartilhado o canal, ele tem sido um pouco seu também já. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre aquilo que eu acho que é o pior tipo de falso profeta, o pior tipo de falso mestre. E eu queria já dizer de antemão para você que, para mim, o pior tipo de falso profeta, o pior tipo de falso mestre é aquele cara que vive amaldiçoando todo mundo o tempo todo, falando demais em maldição. A ênfase do ministério do cara é maldição, mas para eu te explicar isso bem explicado, eu preciso que você venha comigo até o final desse vídeo. Eu acho que você vai concordar comigo e fica aqui o compromisso. Se você concordar comigo, você compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Porque hoje a gente vai numa jornada na Bíblia sobre o que é maldição, direto do original. Maldição no Antigo Testamento. Como é que a gente trata esse negócio, né? Maldição, para a gente tratar isso bem, o melhor caminho, o melhor lugar para a gente encontrar onde isso funciona no Antigo Testamento é um livro que a gente gosta muito de pular, chamado livro de Deuteronômio, tá? Nesse caso aqui, as palavras em hebraico para maldição, arur, kalal, elas dizem maldição, né? O estudo das palavras, da etimologia, não é muito o que nos ajuda nesse texto, mas o estudo do contexto no qual essas palavras aparecem, isso sim vai nos ajudar bastante. E, sobretudo, vai nos ajudar a ler essas palavras no livro de Deuteronômio, especialmente nos capítulos 27 e 28, em que essa questão da maldição, que já vinha sendo falado lá desde o capítulo 11, aparece de maneira mais explícita. Quer entender o que é maldição? Maldição é o contrário de bênção, tá? E eu tenho um vídeo falando sobre o que é bênção já. Então, corre lá assistir o vídeo sobre bênção. Mas, para deixar bem resumido aqui hoje, para você continuar nesse vídeo e aproveitar, naquele outro vídeo eu explico que bênção é, sobretudo, sobre fertilidade, favor e sobrevivência. E essas três coisas, elas são tangíveis e mensuráveis. Bênção não é algo abstrato, mas bênção é algo tangível e mensurável que Deus entrega ao seu povo. E isso tem a ver com três coisas: fertilidade, favor e sobrevivência. E essa sobrevivência diz respeito a uma realidade lá no Antigo Oriente, né? Na Antiguidade Oriental, em que a sobrevivência era frágil. Nós que quando passamos fome, vamos até o supermercado e se a gente não tiver dinheiro para comprar, o máximo que acontece é a gente entrar numa dívida, é difícil para a gente entender que qualquer coisinha que acontecesse, uma pessoa que era rica, como por exemplo Jacó, ficava pobre, passando fome, correndo o risco de morrer. É o que está lá no livro de Gênesis, entendeu? Então, a sobrevivência ela é frágil e a bênção de Deus ela é a garantia dessa sobrevivência. Como? Garantindo fertilidade à terra. Então, não é nenhuma surpresa que quando a Bíblia descreva o que é maldição, ela descreva fazendo referência às questões da terra, do ser humano e dos animais. E se a bênção ela é mensurável e tangível, a maldição ela também é tangível e mensurável. Tangível e mensurável, e o que é fertilidade na bênção, na maldição se transforma em esterilidade. E o que é sobrevivência na bênção, na maldição ela é pestilência e doença, a maior representação da proximidade da morte. O que é proximidade da morte? O que é mais próximo da morte? A doença e a pestilência. Por isso, quando a gente vai lá em Deuteronômio capítulo 28 e a gente lê todas as maldições que estão descritas para aqueles que não cumprem a lei, ou para o povo de Deus, quando ele não cumpre a lei, nós encontramos maldição sobre o ser humano que vai ficar doente, os animais que vão ficar doentes e estéreis, e as terras que não vão dar mais colheita e serão estéreis. Ou seja, a maldição
no Antigo Testamento, ela tem a ver com o não cumprimento da lei e ela é terrível, catastrófica, tangível, sensível, no sentido de que você consegue sentir, e mensurável. E ela tem a ver com esterilidade e pestilência, a maior representação do perigo que pode existir. É a proximidade da morte, é a morte se aproximando. Portanto, no Antigo Testamento, resta ao povo que é totalmente desobediente de Deus, resta ao povo ser destituído dessa garantia abençoadora de Deus e resta ao povo perder tudo. É literalmente o que maldição no Antigo Testamento representa, é perder tudo de material e estar entregue aos riscos e aos perigos do mundo, porque você vai perder a sua lavoura, você vai perder aquilo que você pode comer e você vai perder a sua saúde. Por isso, o contexto de maldição é tão presente, por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó, Jó parece um personagem amaldiçoado. Nós sabemos que ele não é, mas ele parece um personagem amaldiçoado. E por isso a sua esposa diz, Jó, amaldiçoa esse teu Deus, porque tudo que ele está te entregando é pestilência e esterilidade. O gado de Jó morre e Jó fica profundamente doente. Esterilidade, inclusive familiar, ele não consegue procriar, porque os filhos dele morrem. Então não existe nada para além da sua própria existência. Então, quando alguém perdeu tudo, quando alguém está em total condição de maldição, perdeu tudo que poderia se apegar nesse mundo, tudo que era concreto, tudo que era tangível, essa pessoa não tem mais nada. O que mais essa pessoa pode perder? O que pode ser pior do que perder tudo? E então, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 27, nós encontramos o que pode ser ainda pior do que perder todas as coisas. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo 27, a partir do versículo 12, a gente chega lá no versículo 15 e nós encontramos uma descrição de pessoas que são malditas. Pessoas que são malditas porque praticam, por exemplo, incesto, porque roubam as terras do seu irmão, porque maltratam a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não apenas a viúva e o órfão, mas a viúva, o órfão e o estrangeiro. E essas pessoas são consideradas malditas. A maldição vai depois ser explicitada sobre como ela funciona no capítulo 28. Mas o que é importante perceber no capítulo 27 é um elemento gramatical de uma palavra só chamado amém. Esse elemento amém, olha só o que diz no versículo 15, e a partir do versículo 15 você vai vendo que a pessoa é maldita por desobedecer a lei e fazer aquelas coisas terríveis. E o verso diz que todo o povo repetirá, ou e todo o povo dirá amém. Todo o povo concordará que essa pessoa é amaldiçoada, que ela é maldita. Quando a gente olha amém na tradução da Septuaginta, a Septuaginta traduz esse amém com o povo dirá, assim seja. Todo o povo dirá que assim seja. Quando a gente vai mais tarde na interpretação bíblica para o Talmud, que é um manual rabínico de como interpretar a Bíblia, diz que o amém é como se você falasse com a sua boca aquilo que o seu irmão acabou de dizer. Então, quando a Bíblia diz e todo o povo dirá amém, isso significa que toda a comunidade está dizendo esse cara é maldito. Então, o que pode ser pior do que perder todas as coisas é perder a experiência comunitária, é perder a experiência com seu irmão, com a sua irmã, é você perder a experiência com outros seres humanos, é os outros seres humanos que te dão identidade porque você pertence àquele povo dizerem você não conta mais, você não presta mais, você não faz parte disso daqui. Você não faz parte da aliança, você não faz parte daquilo que Deus projetou para os eleitos de um povo. Você não faz mais parte disso daqui, você é maldito. A sua própria família diz que você não presta. Você já perdeu tudo. E você perdeu inclusive o direito de ser alguém, um ser social. Você perde inclusive uma parte da sua identidade, que é a parte comunitária da sua identidade.
A expressão máxima de perda da identidade e de perda de fertilidade e de segurança é quando o povo de Deus pratica tamanha desobediência que, na expressão máxima da maldição, esse povo é conquistado pela Babilônia e vai ao exílio. O exílio é essa perda de identidade comunitária, essa perda de identidade na aliança, que agora todo o povo foi destituído dessa perda de identidade por tanto ter desobedecido sucessivamente, dezenas de vezes, centenas de vezes os estatutos de Deus. E essa profunda maldição, ela é amargurada no contexto do exílio, que mostra o terceiro elemento, que a bênção mostra uma coisa e a maldição mostra outra. Porque se a bênção é favor, e favor de Deus, inclusive do ponto de vista da segurança militar em relação aos outros povos que se aproximam e vão me conquistar e vão me matar, o exílio é a expressão máxima de que você já perdeu todo o seu gado, você perdeu toda a sua terra, a fertilidade nem sequer mais faz sentido. E toda a segurança militar que você poderia ter, hoje você observa a prosperidade militar de um outro povo. Portanto, toda a prosperidade da bênção e a harmonia com Deus, de fazer parte do plano de Deus e isso ser observável de maneira tangível e mensurável na bênção, você perde porque estamos em maldição debaixo do exílio. Perceba que maldição no Antigo Testamento é a perda de absolutamente tudo que diz respeito à dignidade humana e à sua sobrevivência. E, portanto, alguém ficar usando o termo maldição o tempo todo significa trazer todo o peso de você dizer que você não merecia outra coisa senão morrer, na minha opinião. Eu dizer que você é maldito é eu dizer que você devia morrer. Eu dizer que você é maldito é dizer que eu desejo a tua morte. É eu dizer que eu não desejo mais a comunhão com você. É eu dizer que você está destituído da comunhão comigo e dos meus irmãos, porque todo o povo dirá amém. Portanto, construir um ministério baseado em maldição é algo absolutamente terrível. E absolutamente terrível é alguém que despreza o que Jesus faz com a maldição da lei. Porque o que Jesus faz com a maldição da lei é dizer que, apesar da minha desobediência em relação à lei, apesar da minha desobediência em relação aos estatutos divinos de Deus, ele tanto nos ama que envia o seu filho para sofrer maldição. Veja o que diz Gálatas 3,13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Então qualquer ministério saudável estará baseado no fato de que a maldição ela é tomada por Cristo Jesus, que não mereceu maldição alguma, e que nós, que deveríamos receber o fruto dessa maldição, desfrutamos da bênção de Deus por graça misericordiosa e por um sofrimento vicário de Jesus na cruz do Calvário. E da ressurreição, a sua vitória sobre essa maldição. E que, portanto, a bênção alcançada por Jesus na cruz e a ressurreição é a coisa mais importante que um pregador deveria trazer na sua mensagem. O Evangelho e a conquista de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, e a bênção e a harmonia com Deus que eu desfruto com Ele, de maneira tangível, mensurada, a vida transformada, de maneira tangível e mensurável que eu experimento por meio do Evangelho, isso deve ser a base do ministério de qualquer pregador cristão. E, portanto, o pior tipo de falso mestre, o pior tipo de falso profeta é aquele que despreza a bênção de Jesus e baseia o seu ministério na pregação de maldições e amaldiçoa pessoas efetivamente e vive instigando medo na sua congregação. Esse é o pior tipo de profeta e falso mestre, porque ele despreza quão grande salvação é conquistada por nós, por Cristo Jesus no seu Evangelho, na sua cruz, no seu Calvário.
Quão grande é a transformação tangível e mensurável conquistada por Jesus na sua cruz, no seu Calvário. Quão grande é a transformação de vida no cotidiano de alguém miserável, desesperado por Deus e que estava com a vida desgraçada e alcançada pela graça, experimenta profunda mudança de vida e se transforma em alguém que também prega o evangelho e também transforma a vida de outras pessoas. Maldição não deve ser a base do ministério de ninguém, a não ser para exaltar o tamanho da bênção que Cristo alcança na sua cruz. Essa foi a minha exposição sobre o que eu acredito que é o pior tipo de falso mestre, falso profeta. Você já se deparou com um falso mestre, um falso profeta? Alguém já atrapalhou a sua vida com falsa profecia, com falso ensino? Eu quero te desafiar a deixar aqui nos comentários outros falsos ensinos que de repente a gente pode tratar com maturidade, com exposição rigorosa do texto bíblico, sem escarcéu e sem fazer muito carnaval, sem polêmica, mas com o Espírito de Deus nos guiando, para que a gente possa tratar aqui também com o auxílio da literatura original, com o auxílio da escritura. Deixa aqui nos comentários que outras heresias, que outros falsos ensinos a gente precisa combater e de repente a gente pode abordar aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e lembra que eu te falei que se você chegasse no final desse vídeo e concordasse, você estava assumindo o compromisso de compartilhar esse vídeo. Então compartilhe esse vídeo com alguém, assina o canal e clica naquele sininho danado lá e no like para você receber o aviso de novos vídeos. É sempre um prazer compartilhar vídeos com vocês e eu vou ficando por aqui e até a próxima.